E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da conservação do momento linear. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um projétil é disparado em um ângulo de 45 graus com energia cinética inicial E0. No topo de sua trajetória, ele explode com energia adicional, também E0, em dois fragmentos. Um fragmento de massa M1 se desloca em linha reta para baixo. Qual é a velocidade, magnitude e direção do segundo fragmento de massa M2 e a velocidade do primeiro fragmento? Para resolver o exercício, vamos começar analisando melhor a figura ilustrada no quadro. No instante do lançamento, o projétil de massa M possui velocidade V0, que forma um ângulo de 45 graus com a direção horizontal, que eu vou admitir aqui ser o solo. A energia cinética no início do lançamento é representada por E0. No topo da trajetória, ou seja, no ponto de altura máxima, o projétil de massa M explode em dois fragmentos. O fragmento de massa M1 adquire imediatamente após a explosão um momento linear P1 na vertical e para baixo. Consequentemente, para conservar o momento linear na situação em questão, o projétil de massa M2 só pode estar se deslocando nessa direção e sentido, formando um ângulo θ com a direção horizontal. Pois, nesta situação, o momento linear P1 mais o momento linear P2 tem que ser igual ao momento linear P0, em que P0 corresponde ao momento linear do projétil de massa M imediatamente antes da explosão. Muito bem? Logo, para determinar a velocidade V2, a velocidade V1 e o ângulo θ, eu vou começar apoiado na conservação do momento linear. Portanto, na direção horizontal, eu posso começar escrevendo o quê? P2 cosseno de θ, ou seja, a componente horizontal do momento linear P2 cosseno de θ, eu reforço, tem que ser igual ao momento linear P0. Logo, M2 V2 cosseno de θ é igual a M grande, que é simplesmente M1 mais M2, vezes a velocidade imediatamente antes da explosão. Como o projétil se encontra no ponto de altura máxima, ele não possui velocidade na direção vertical. Ele possui apenas velocidade na direção horizontal, dada por V0 vezes o cosseno de 45 graus, que é justamente raiz de 2 sobre 2. Logo, a velocidade V2 é igual. Então, nós temos M1 mais M2 V0 raiz de 2 sobre 2M2 cosseno de θ. Observe o resultado obtido. Vamos agora conservar o momento linear na direção vertical. Nessa direção, eu posso escrever que P2 vezes o seno do ângulo θ, ou seja, a componente vertical do momento linear P2 tem que ser igual ao momento linear P1. Logo, M2 V2 seno de θ é igual a M1 vezes a velocidade V1. Consequentemente, a velocidade V1 fica dada por M2 V2 seno de θ, tudo isso dividido por M1. Muito bem? Agora eu vou levar o resultado de V2 na expressão de V1, para que eu possa ir em busca, no início da resolução, do ângulo θ. Então vamos lá, vou fazer o seguinte. A velocidade V1, portanto, ela vai ser igual. Então nós temos M2 vezes
o seno de θ sobre M1, observe bem a expressão, vezes a velocidade V2, que é tudo isso aqui em cima. Portanto, vezes, então, M1 mais M2 V0 raiz de 2 sobre 2M2 cosseno de θ. 2 vezes M2 vezes o cosseno do ângulo θ. Bom, eu posso simplificar aqui a massa M2 e com isso vemos que a velocidade V1 ela é igual. Seno sobre cosseno é tangente, portanto, nós temos a tangente do ângulo θ multiplicando M1 mais M2 V0 raiz de 2. Muito bem, não esqueci de nenhum termo, sobre 2M1. Observe no quadro a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Muito bem? A partir de agora, eu vou focar a análise na energia cinética inicial E0. Então vamos lá. Essa energia cinética inicial, eu posso calculá-la da seguinte forma. A energia cinética inicial é a massa do projétil, portanto, M1 mais M2, vezes a velocidade inicial ao quadrado, tudo sobre 2. Com isso, eu consigo determinar a velocidade V0 em função da energia fornecida pelo problema e das massas. Logo, V0, eu vou deixar ao quadrado mesmo, é igual ao dobro da energia inicial sobre a massa total. M1 mais M2. Observe mais uma vez os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Dando sequência, eu vou agora recorrer aos dados fornecidos em relação à energia. Eu vou começar escrevendo a seguinte relação. A energia imediatamente após a explosão é igual à energia imediatamente antes da explosão mais a energia adicional E0. Muito bem? Admitindo que o sistema é conservativo na trajetória do projétil de massa emissão, eu já sei que a energia imediatamente antes da explosão é justamente E0, já que ela se conserva. Portanto, eu posso escrever que a energia após é igual a E0 mais E0 e, portanto, 2E0. Resta agora equacionar a energia após a explosão, imediatamente após. Então vamos lá. Nós temos a energia cinética do primeiro fragmento mais a energia cinética do segundo fragmento mais a energia potencial gravitacional de cada um. Portanto, M1G vezes a altura máxima atingida, simplesmente Hzinho, mais M2G vezes a altura máxima Hzinho. Imediatamente após a explosão, ambos os projéteis estão a uma altura Hzinho do solo horizontal. Muito bem? E isso é igual a E0 mais 2E0 e, portanto, 2E0. Vamos agora determinar a altura máxima para que eu possa escrever essa expressão em função da velocidade inicial e, consequentemente, da energia inicial e das massas. Então vamos lá. Eu posso calcular essa altura máxima da seguinte forma. A velocidade final do projétil no ponto de altura máxima ao quadrado na direção vertical, Vy ao quadrado, é igual à velocidade inicial na direção do eixo y, ou seja, na direção vertical, mais
2 vezes a aceleração na direção do eixo y, vezes o deslocamento na direção do eixo y. Não se esqueça que, ao projetar o movimento do projétil de massa e emissão na direção do eixo y, ou seja, na direção vertical, ele descreve, nessa direção, um movimento retilíneo uniformemente variado, justificando a expressão em questão. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Nós temos agora o seguinte: no ponto de altura máxima, essa velocidade se anula. A velocidade inicial na direção vertical é V0 seno de θ, portanto, V0 raiz de 2 sobre 2, elevado ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração no movimento em questão, simplesmente menos g, vezes a altura máxima hzinho. Muito bem? Sendo assim, nós vamos obter, já jogando esse termo negativo para o lado esquerdo, 2gh é igual a V0 elevado ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado 2, 2 elevado ao quadrado 4. Consequentemente, nós vamos obter que, simplificando aqui o número 2, vemos que a altura máxima hzinho é V0 elevado ao quadrado sobre 4g. Observe o resultado obtido. Agora sim, note o raciocínio. Eu conheço a velocidade V1. Observe no quadro, eu conheço a velocidade V1 em função de V0, em função das massas e do ângulo θ. Eu conheço a velocidade V2 em função de V0, das massas e do ângulo θ. E conheço as alturas, ou melhor, eu conheço a altura hzinho em função de V0 ao quadrado, consequentemente, em função da energia inicial e das massas. Portanto, eu vou reunir essas informações nessa igualdade em busca de determinar o ângulo θ. Antes de continuar, antes de prosseguir com esse raciocínio, eu vou substituir aqui a expressão de V0 ao quadrado. Com isso, vemos que hzinho é V0 ao quadrado nos dá 2e0 sobre 4g que multiplica m1 mais m2. Simplificando aqui por 2, nós vamos obter e0 sobre 2g que multiplica m1 mais m2. Agora sim, para continuar estabelecendo o raciocínio que eu disse há pouco, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, observe no quadro as expressões aqui reunidas e a igualdade obtida há pouco. Então vamos lá, eu vou levar todas essas informações na igualdade em questão. Com isso, a gente obtém m1 sobre 2 que multiplica a velocidade V1 ao quadrado. Então nós temos aqui 2v0 ao quadrado que multiplica m1 mais m2 ao quadrado vezes a tangente ao quadrado de θ sobre 4 vezes m1 ao quadrado. Então aqui nós temos o primeiro termo, mais meio de m2 v2 quadrado. Então m2 sobre 2 que multiplica v2 ao quadrado. Então observe o quadro mais uma vez. Então nós temos 2v0 ao quadrado, 2v0 ao quadrado, que multiplica m1 mais m2 ao quadrado. Muito bem. Tudo sobre 4m2 ao quadrado vezes o cosseno
ao quadrado de θ. Muito bem, não esqueci de nenhum termo, perfeito. Mais, então agora observe o quadro. Nós temos M1 mais M2 em evidência, multiplicando G vezes H. Então observe, eu tenho G vezes H. Eu vou simplificar já diretamente o G. Com isso a gente obtém E0, muito bem, sobre 2 que multiplica M1 mais M2. Observe a expressão obtida, tudo isso é igual ao dobro de E0. Muito bem? Bom, então vamos lá, vamos melhorar essa expressão agora. Eu vou simplificar a massa M1 com esse quadrado, vou simplificar o número 2 e com isso a gente obtém a tangente ao quadrado de θ multiplicando. Então vamos lá. V0 ao quadrado que multiplica M1 mais M2 ao quadrado sobre 4M1. Então tá aqui a expressão da tangente multiplicando a fração em questão. Ok? Mais. Então vamos para o segundo termo. Eu vou agora simplificar M2 com esse quadrado, o número 2 com o número 2. Muito bem? E aí eu vou ficar com o inverso do cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado de θ. Então, o inverso do cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado de θ que multiplica. Então, olha só. V0 ao quadrado que multiplica M1 mais M2 ao quadrado. Muito bem, tudo isso sobre 4M2. Muito bem, mais. Então agora eu simplifico a massa total e eu vou ficar com 2E0 menos E0 sobre 2 do lado direito da igualdade. Então nós temos 2E0 menos E0 sobre 2. Então 2 menos meio nos dá simplesmente 1,5, logo 3E0 sobre 2. Muito bem, observe a expressão obtida. Bom, agora eu vou utilizar o seguinte argumento. Eu sei que a secante ao quadrado de θ, a secante ao quadrado de θ é 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Muito bem? Portanto, eu vou substituir secante ao quadrado por 1 mais tangente ao quadrado. Então agora nós vamos obter o seguinte. Este termo vai multiplicar o número 1 na distributiva e a tangente ao quadrado de θ. Para ganhar espaço, eu já vou fazer a conta direto. Então, este termo multiplica de novo, ou melhor, multiplica pela primeira vez aqui na distributiva a tangente ao quadrado de θ. Muito bem. E ele aparece novamente porque ele multiplica o número 1. Portanto, V0 ao quadrado, M1 mais M2 ao quadrado. Muito bem. Tudo isso sobre 4M2. Ok? E isso é igual a 3E0 sobre 2. Observe no quadro a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Dando sequência. Bom, agora eu vou substituir V0 ao quadrado por essa expressão em cada um dos termos. Então vamos lá. A tangente ao quadrado de θ vai multiplicar. Então vamos lá. V0 ao quadrado, 2E0 sobre a soma. 2E0
sobre M1 mais M2, multiplicando agora M1 mais M2 ao quadrado sobre 4M1. Portanto, já ganhando espaço aqui no quadro, esse termo vai ficar da seguinte forma. Nós temos esse quadrado, eu vou cancelar com a soma, M1 mais M2. 2 eu vou simplificar com o número 4. Portanto, vai ficar E0, que multiplica M1 mais M2 sobre M1. Então, E0, que multiplica M1 mais M2 sobre M1, mais a tangente ao quadrado de θ, que multiplica pelo mesmo raciocínio. Então, nós temos 2E0 sobre M1 mais M2. O quadrado do M1 mais M2 cancela com a soma, que aparece no denominador, portanto, resta no numerador M1 mais M2. O 2 eu cancelo com o número 4, então fica E0, que multiplica M1 mais M2 sobre... Então, agora nós temos 2M2. Então, vou corrigindo aqui o primeiro termo. Muito bem? 2M1 e 2M2. Perfeito. Mais... Então, mais uma vez, nós temos esse mesmo termo. Perceba que este termo e este termo são iguais, portanto, eu vou obter a mesma expressão. E0, que multiplica M1 mais M2 sobre 2M2, tudo isso é igual a 3E0 sobre 2. Agora sim, eu vou colocar a tangente ao quadrado de θ em evidência para poder determinar o ângulo θ. Então vamos lá. Tangente ao quadrado de θ, que multiplica. Então vamos lá. Nós temos no denominador 2M1 e 2M2. Portanto, eu já vou efetuar essa soma da seguinte forma. No denominador, eu vou colocar o MMC, o mínimo múltiplo comum, que é simplesmente 4M1M2. Então, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Ao dividir 4M1M2 por 2M1, resta 2M2. Portanto, no numerador aparece 2E0M2, que multiplica M1 mais M2. Tudo isso mais... Dividindo 4M1M2 por 2M2, resta 2M1, então 2E0M1, que multiplica M1 mais M2. Muito bem? E aqui no denominador, 4M1M2. Muito bem? E isso é igual, então vamos lá, a 3E0 sobre 2 menos E0, que multiplica M1 mais M2 sobre 2M2. Muito bem? Joguei esse termo para o lado direito. Bom, vamos isolar agora a tangente ao quadrado de θ. Então, tangente ao quadrado de θ é igual. Este termo vai multiplicando e o termo de cima vai dividindo. Então, nós temos 4M1M2, que multiplica 3E0, tudo isso sobre 2, que multiplica o numerador que aparece nessa fração. Eu vou colocar em evidência 2E0, que multiplica M1 mais M2. Então, vai ficar 2E0, que multiplica M1 mais M2, que vai acabar multiplicando M1 mais M2. Portanto, aqui eu tenho M1 mais M2 ao quadrado. Muito bem? Menos, então vamos lá. Agora eu tenho 4 M1 M2 vezes E0, que multiplica
M1 mais M2. Tudo isso sobre 2M2 que multiplica esse mesmo termo. Então, 2E0. 2E0 que multiplica M1 mais M2 ao quadrado. Muito bem? Bom, agora eu vou simplificar o número 4. Aqui eu vou simplificar E0, portanto eu fico com M1 vezes M2 vezes 3 sobre a soma ao quadrado. Aqui eu vou simplificar o número 4, vou simplificar a energia E0, vou simplificar essa soma com esse quadrado. E com isso, a gente obtém no numerador M1 vezes M2, muito bem? Ou melhor, eu posso ainda aqui simplificar M2. Portanto, nós temos M1 dividido por M1 mais M2. Então vamos lá, já acertando diretamente na expressão. Então, 3M1M2 dividido pela soma ao quadrado. Então, 3M1M2 dividido pela soma ao quadrado menos. Então, agora eu tenho simplesmente M1 dividido pela soma. Menos M1 dividido pela soma. Observe a expressão obtida. Para dar sequência, eu vou arrumar mais um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, observe a expressão obtida. Bom, então vamos lá. Efetuando o cálculo. No denominador, nós temos M1 mais M2 elevado ao quadrado. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, no primeiro cálculo, você vai obter simplesmente 3M1 M2 menos. Dividindo este termo por este termo, você obtém a soma M1 mais M2. Portanto, fica menos M1 que multiplica M1 mais M2. Então, menos M1 quadrado menos M1 vezes M2. Observe que a tangente ao quadrado de θ fica dada por 2M1M2 menos M1 ao quadrado dividido pela soma. Então, eu já vou acertar aqui. Aqui aparece o número 2. Esse termo vai embora, portanto, essa é a tangente ao quadrado de θ. Colocando a massa M1 em evidência, então nós temos M1 que multiplica 2M2 menos M1 sobre a soma M1 mais M2 ao quadrado. Note, enfim, que com esse cálculo eu consigo determinar a tangente de θ e, consequentemente, o ângulo θ. Logo, fica determinado a direção do movimento do fragmento de massa M2. Portanto, o ângulo θ é dado pela tangente inversa da raiz quadrada de M1, que multiplica 2M2 menos M1 sobre a soma M1 mais M2 elevado ao quadrado. Completando aqui a raiz. Muito bem. Vamos agora em busca das velocidades. Eu vou começar pela velocidade V1, já que eu conheço a tangente de θ. Então vamos lá. A velocidade V1 é igual. Eu vou substituir V0 pela raiz quadrada deste termo. Então nós temos a raiz quadrada de 2E0
sobre a soma M1 mais M2. Muito bem? Logo, eu coloquei apenas no quadro V0. Agora, os demais termos eu também vou inserir dentro de uma raiz. Perceba que nós temos a raiz de 2, portanto pode permanecer dentro da raiz. Para esse termo aparecer aqui dentro, eu vou colocar M1 mais M2 ao quadrado, 2M1 no denominador aparecendo dentro da raiz me fornece 4M1 ao quadrado. Muito bem? Vezes a tangente de θ, que é justamente uma raiz, portanto eu já vou colocar todos os termos dentro da raiz quadrada. Logo, nós temos M1 que multiplica 2M2 menos M1 sobre a soma ao quadrado. Então, vamos lá. M1 mais M2 elevado ao quadrado. Muito bem? Bom, vamos simplificar agora. A soma ao quadrado vai embora. Esse quadrado vai embora com M1. 2 vezes 2 vai embora com o número 4. E com isso, a gente obtém o seguinte resultado para V1. Então vamos lá. V1 é igual a raiz quadrada. Então, no numerador, sobrou apenas E0. Então, E0 que multiplica 2M2 menos M1, muito bem, sobre M1 que multiplica M1 mais M2. Muito bem? Essa velocidade está orientada na vertical e para baixo, conforme afirma o enunciado. Bom, já determinei o ângulo θ, já determinei a velocidade V1. Resta agora determinar a velocidade V2. Então vamos lá. Primeiro eu vou calcular o cosseno de θ a partir da tangente ao quadrado de θ. Então vamos lá. Eu sei que a secante ao quadrado de θ, que é o inverso do cosseno ao quadrado de θ, é 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Então vamos lá. Mais um pouquinho no braço. M1 que multiplica 2M2 menos M1 sobre M1 mais M2 ao quadrado. Então vamos lá. Aqui, efetuando o cálculo, nós vamos ter M1 mais M2 ao quadrado mais este termo sobre M1 mais M2 ao quadrado. Então eu vou desenvolver esse quadrado aqui no numerador. Então, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais este termo, vou fazer a distributiva, então mais 2 M1 M2, muito bem, mais 2 M1 M2, menos M1 quadrado, tudo isso sobre M1 mais M2 ao quadrado. M1 mais M2 ao quadrado, então eu vou simplificar aqui, M1 quadrado, logo 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ é igual a M2 ao quadrado mais 4M1 M2 mais 4M1 M2, muito bem, sobre M1 mais M2 ao quadrado. Perfeito. Note agora o seguinte, o inverso do cosseno de θ já aparece na velocidade V2, portanto, esse termo já basta, porque 1 sobre o cosseno de θ é a raiz quadrada desse termo. Então agora vamos em busca da velocidade V2. Vou arrumar mais um espacinho no quadro. Dando sequência,
Vamos, portanto, em busca da velocidade V2. Então vamos lá, escrevendo V2 no quadro. V2 é igual. Então, novamente, V0 é a raiz quadrada de 2 vezes E0 sobre a soma M1 mais M2. Muito bem? Bom, pelo mesmo raciocínio, vou colocar os demais termos dentro da raiz. Então, eu já vou agrupar na multiplicação. Raiz de 2, então aqui aparece o número 2. M1 mais M2 vai entrar ao quadrado. Muito bem. 2M2 no denominador entra como 4M2 ao quadrado. Muito bem? Bom, essa raiz quadrada multiplica 1 sobre o cosseno de θ. 1 sobre o cosseno de θ é justamente a raiz quadrada desse termo. Portanto, vou agrupar na multiplicação. Então, aqui nós temos agora M2 ao quadrado. Eu vou colocar M2 em evidência para facilitar o cálculo. Então, ó, M2 que multiplica M2 mais 4M1. Muito bem. Tudo isso sobre M1 mais M2 ao quadrado. Todo mundo dentro da raiz quadrada. Bom, vamos começar simplificando aqui o número 4. Ele vai embora. Vamos simplificar esse quadrado com esse M2. Vamos simplificar a soma das massas ao quadrado. Enfim, vemos que a velocidade V2 fica dada pela raiz quadrada. Então, vamos lá. De E0, que multiplica M2 mais 4 vezes M1 sobre, agora nós temos M2 multiplicando M1 mais M2. Muito bem? Observe, enfim, os resultados obtidos, o ângulo θ, a velocidade V1, a velocidade V2. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.